Bom, quero hoje falar um pouquinho sobre atalhos. Quantos são mineiros aqui? Tem muito mineiro aqui? Você sabe que mineiro adora pegar um atalho, né? Quando o mineiro pega um atalho, ganhou o dia. Fica feliz o resto do dia. Eu conheço uma pessoa que durante 15 anos, ele pegou um atalho, achando que estava economizando. E um dia eu fiz o recorrido com o carro, e fiz um outro, e eu vi que ele estava andando 5 quilômetros a mais pelo atalho. Durante 15 anos, 5 quilômetros a mais, todo dia. Falei, meu amigo, você estava com um carro zero agora. E ele ficou chateado, porque durante 15 anos, pegou um atalho que não era um atalho. Muitas vezes, na nossa vida ministerial, nós tentamos pegar atalhos. E a maioria das vezes, eu diria todas as vezes, esses atalhos levam a outros alvos que não eram o alvo original. Aquele chamado do Senhor, do início, quando o Senhor te falou claramente aquilo que queria na sua vida. De repente você tentou entrar pela janela ministerial. Tentou fazer as coisas apressadamente. Então você parece que caminha para trás, né? Abre comigo em Êxodo, no capítulo 13. Do verso 17 ao 22. Êxodo 13, 17 a 22. Eu toco e canto há uns 40 anos. E eu nunca consegui tomar água que não seja gelada. Por isso tenho esse timbre doce, né? Essa voz suave, agradável, né? Eu mantenho ela com água gelada. Se você quiser ter uma voz igual a minha, tome água gelada. Não consigo tomar água natural, não consigo. Quando o faraó deixou sair o seu povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito, preparados para lutar. Até aí. Por enquanto. Você pode perceber aqui que tinha dois caminhos, né? Um caminho mais curto e, obviamente, um caminho mais longo. E Deus poderia ter levado o povo dele pelo caminho mais curto? Poderia ou não? Poderia. Mas ele não o guiou pela rota da terra dos filisteus. Como diz bem claramente aqui, quem estava nessa rota aí? Isso aí. E os filisteus ainda eram um inimigo lá para frente. Quando você joga um videogame, né? Você tem que ir passando fases. O inimigo pior está no final, não é verdade? Primeiro tinham os egípcios. Estavam lá atrás. Estavam atrás de Israel. Se Deus levasse o povo pela terra dos filisteus, eles iam estar no meio de um sanduíche ali, né? Egípcios de um lado, filisteu do outro. Iam acabar com Israel em poucos segundos, talvez. Filisteus eram um inimigo para ser enfrentado depois, mais para frente. Depois, filisteus viraram fregueses de Israel, né? Toda hora apanhavam de Israel. Mas nesse momento, Israel não estava preparado. Aqui diz que eles estavam prontos para a luta, mas não estavam preparados para os filisteus.
Há muitos anos atrás, nós íamos a um evento que existia ali na Lagoa da Pampulha, um evento voltado para Iemanjá. E sempre em julho e no final do ano, a gente ia lá para evangelizar. E nos íamos lá, nos preparávamos em jejum e oração. E tinha um irmãozinho lá que ele foi querer expulsar demônio de um pai de santo. E o pai de santo falou não sei o que com ele, e o irmãozinho desmaiou. O irmãozinho não estava pronto para enfrentar os filisteus. Se você não está preparado, meu irmão, não se meta a herói bíblico. Senão você vai passar vergonha. Nós vamos de fase em fase. Amém? E Deus tem o caminho dele. E o caminho de Deus é perfeito. Quantos concordam comigo? O caminho de Deus é perfeito. Se Deus decidiu que Israel precisava ir pelo caminho mais longo, e que Israel precisava ficar preso ali entre o Mar Vermelho e o Egito, é porque esse caminho é perfeito. Agora nós sabemos que os caminhos de Deus são perfeitos, mas o povo ali era um povo de várias gerações de escravos. Era um povo que nasceu do filho do escravo, do escravo, do escravo, do escravo, do escravo. Talvez umas 10 gerações de escravos. Ali seria uma 10ª geração de escravos, provavelmente. Então esse povo não sabia nada, só conhecia os costumes, as datas, as festas de lua nova, festa do cordeiro e não sei o que mais. Mas não conheciam o Deus íntimo, o Deus pessoal. Estavam acostumados a obedecer ordens debaixo de chicotada. Não sabiam tomar decisões por conta própria. E eles confiaram em Moisés. Moisés os guiou por onde Deus os mandava. Só que havia um caminho mais curto e Deus não quis. Quantas vezes você parou e perguntou, por que demora tanto comigo? Alguém já se questionou isso? E aí é uma tentação você querer forçar a barra. É uma tentação você querer fazer as coisas com sua própria força, na força do seu dom, na força do seu talento. É uma tentação. É muito sutil. É muito sutil estar tocando aqui e deixar de ouvir Deus e começar a ouvir minha própria voz. E começar a querer manipular, e começar a querer mexer com suas emoções. Nós sempre fazemos uma oração antes de tocar. Senhor, se o Senhor não quiser ouvir nossas canções, nós não vamos tocar hoje. Já aconteceu. Nós ficamos 40 minutos parados aqui no púlpito. Não é nesse aqui. E o povo não estava entendendo nada. Estava esperando que alguém diga, levanta, senta, levanta a mão. Diga isso, diga para o seu irmão, diga para o outro irmão, diga para o vizinho, diga para o de trás. E ninguém falava nada. Eu fiquei quietinho, obedeci o Senhor. De repente começa um choro ali, outro ali atrás. Outra mulher começou a cantar em línguas, de repente outro começou a dançar. De repente estava todo mundo adorando o Senhor, sem música. Era uma boa chance para a gente apresentar nossas canções, vender muito CD. Estava lotado. Mas Deus tinha outro caminho. Talvez se a gente cantasse as músicas e dançasse, iria ser legal, maravilhoso. Mas Deus tinha outro caminho. A gente não deve apenas apontar para o que é legal, deve apontar para o que é perfeito, que é o caminho de Deus. Nossos caminhos são legais. Não é que se você canta uma canção, você não está indo para o inferno, não está mandando ninguém para o inferno, nem está ofendendo Deus, não é isso. São caminhos que escolhemos. Mas os caminhos de Deus são perfeitos. Então, se esse caminho demora um pouco mais, meu irmão, entenda uma coisa, é perfeito. Ultimamente eu tenho pregado muito sobre paciência. Não é bem o caso aqui, mas tem a ver. Porque a nossa paciência é uma parte do caráter que precisa ser trabalhada com muito cuidado por Deus. Ultimamente nós estamos vivendo uma época de tanta velocidade, né? Tanta informação em segundos.
Então nós estamos acostumados a alta velocidade. E nós oramos e pretendemos que Deus responda nessa velocidade. Mas Deus tem o ritmo próprio dele. Deus tem o caminho dele. Tudo que ele faz é perfeito. Aqui diz claramente, ele não os guiou pela rota da terra dos filisteus, embora este fosse o caminho mais curto. Pois disse, se eles se defrontarem com a guerra, talvez se arrependam e voltem para o Egito. Assim Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês. Levem então os meus ossos daqui. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, junto ao deserto. Durante o dia, o Senhor ia adiante deles numa coluna de nuvem para guiá-los no caminho, e de noite, numa coluna de fogo para iluminá-los. E assim podiam caminhar de dia e de noite. A coluna de nuvem não se afastava do povo de dia, nem a coluna de fogo de noite. O Senhor sabia que, de certa forma, aquele povo estava acostumado com a escravidão, estava acomodado. A escravidão é algo confortável para eles, de certa maneira. Só que eles já estavam sofrendo bastante. Estavam sendo maltratados, estavam sendo abusados, assassinados. Então era a hora certa de sair daquele lugar. Mas existe um conforto na escravidão. O mais fácil que tem para nós é sair do Egito. Isso é mais fácil. Jesus já pagou o preço. Amém? Então, sair do Egito é a coisa mais fácil. Você aceita Jesus, você recebe Ele como Senhor e Salvador e você sai do Egito. Não tem nada contra os egípcios. Talvez tenha um egípcio aí assistindo pela internet. Não é isso, não. O Egito, naquela época, era o povo opressor. Né? E nós comparamos o Egito à nossa vida antes de Jesus. Então, muitas vezes, nós nos acomodamos naquilo ali. Existe um conforto ali, uma confiança na escravidão. Isso precisa ser quebrado. Isso é um trabalho do Senhor em nossos corações. Então, sair do Egito é fácil. O que é difícil é o Egito sair de você. O Egito sair do seu coração. Os costumes que nós carregamos. Hoje não nos carregamos costumes na igreja. Eu estava observando aí, estou meio escandalizado ultimamente, com a fofoca, com a mentira, com a inveja, com ciúmes, competição, coisas que nós vemos em novelas. Em novela você torce ali pela adúltera, torce pelo ladrão. Você já percebeu isso? Para que eles se deem bem, para que tenham um final feliz. O único final feliz, meu irmão, é Jesus. Não existe outro final feliz. A vida que nós levamos com Jesus, que nós vivemos hoje com Jesus, eu não podia nem sonhar com isso que eu estou vivendo agora. Na época de droga, depressão, angústia, prostituição, malícia nos pensamentos, o tempo todo suspeitando o mal. Isso está se infiltrando na igreja devagarinho. Porque não existe um trabalho nos corações. A pessoa se converte, imediatamente já vai enfrentar filisteu. Aconteceu nesses últimos anos algo que devastou a igreja brasileira e em outros lugares. Pessoas que se convertiam já viravam líderes. Aí lideravam uma turma, a pessoa era novo convertida, liderando outros novos convertidos. Esse líder não estava sarado ainda, cheio de costume do Egito, e discipulando um monte de gente que ficavam doentes como ele. Isso que aconteceu com a igreja nos últimos anos. Líderes precoces, pessoas que não estavam preparados. Vão pelo caminho mais curto. Era filho de fulano, filho do pastor, ou então era famoso jogador de futebol, ou então era cantor lá no mundão e se converteu, já gravou um CD, já está pregando para todo lado, o cara nem sabe quem é Jesus. Fez uma canção, explodiu, bombou, né? Como dizem por aí, e o cara não sabe nada de Jesus. E aí começam a vir os filisteus para cima dele. Ele não aguenta. Não aguenta.
Por isso Deus quis poupar. Então Deus levou o povo pelo caminho do Mar Vermelho. Parece o pior caminho aos olhos. Se você olhar, fala, poxa, tem um mar aqui e os egípcios atrás. Já era. Onde que Moisés nos trouxe? Nos trouxe para uma cilada. Nos trouxe para um lugar sem saída. Acho melhor voltar para o Egito. Quantas vezes esse pensamento passou? E lá no mundo não era assim. Ah, lá não tinha esse problema. Ah, lá não tinha isso. Ah, lá não tinha aquilo. Você só lembra das coisas boas do mundo. Aliás, o diabo se encarrega de trazer à tua memória as coisas boas, prazerosas. Não a angústia, não a chicotada, não a solidão. Quando você deitava no seu travesseiro e falava, puxa, será que a vida é só isso? E nós sentimos saudade do Egito porque nos sentimos encurralados. Porque não acreditamos que o caminho de Deus é perfeito. Quando você começa a entender que o caminho de Deus é perfeito, meu irmão, você entra no mar. Deus mandou, entre no mar, você entra. Deus mandou. É o caminho perfeito dele. Pula. Não, deixa eu voltar para o Egito, acho melhor. Estava tranquilo lá. Eu apanhava, mas tinha carne. Apanhava, mas tinha cebola. Cebola tinha doidado lá. Eu apanhava, mas tinha um teto. Mas o caminho de Deus é perfeito. Talvez alguns de vocês estão frustrados ministerialmente. E eu sei que esses dias aqui nessa escola são dias de revitalizar seu ministério. De trazer uma nova vida ao seu ministério. Isso está acontecendo de um modo geral. De certa maneira, nós estamos sempre lutando contra a correnteza, sempre nadando contra, sempre indo contra as modas e tudo mais. Isso cansa. Chega uma hora que você quer parar, você quer descansar. E Deus te dá um caminho. Entra por aqui. Mas Deus aqui é perigoso. Eu estou dizendo que aqui é melhor, então entra por aqui. Quando eu me converti ao Senhor, eu já era músico. Eu tocava à noite, tinha uma banda, tocava com alguns músicos ali, famosos da Argentina, tinha conhecimento de vários músicos famosos que hoje estão no auge ali. Então eu tinha um dom e tinha um talento natural, algo dado por Deus, mas que nunca havia sido usado para a glória de Deus. Então quando eu me converti, os pastores perceberam que eu tinha um dom e um talento e rapidamente me colocaram para ministrar. Eu não sabia o que significava ministrar. Ministrar? Isso é coisa para ministro. Eu pensava ministro de economia, sei lá. Nem sabia falar português, ainda fala ministrar comigo. Não, meu irmão, você tem um dom, tem um talento. E entrei para a banda do Marcial lá. O Marcialzão que está aí, que era o baterista da banda. Que também pegaram ele e falaram, toca a bateria. Puf, colocaram na bateria e teve que aprender e se virar. E ele aprendeu bem. O Espírito Santo estava aí ensinando ele direto. Eu vi. Eu entrei para a banda deles, eu estava lá com eles. Depois eu senti que eu estava crescendo, né, entre aspas. E eu fiz minha própria banda com músicos muito bons. E eu comecei a viajar por aí, saímos por aqui, por ali. E eu achava que eu estava crescendo, que estava tudo bem, até que eu encontrei o primeiro filisteu no caminho. Meu irmão, quando você tenta pegar um atalho, você vai encontrar com filisteu antes do tempo. Se quiser anotar, anota. Quando você tenta pegar um atalho, você vai encontrar com os filisteus antes do tempo. Você não está preparado ainda para isso. E eu notava que eu crescia diante dos homens, mas não crescia espiritualmente, não crescia diante de Deus. Por quê? Coisas do Egito ainda dominavam o meu coração. Por isso o caminho mais longo, né, que Deus utiliza. Para ir tratando com o nosso coração. Quando você chegar na frente do inimigo pior, você vai estar pronto. Por isso a demora muitas vezes. Porque Deus está te preparando para algo maior. E muitas vezes não nos acostumamos com isso aqui, ó, um aplauso, um elogio,
um reconhecimento. Nós queremos que ficamos viciados nisso aí. E procuramos isso como se fosse uma esmola, como se fosse um sustento diário. Mas isso não é nada. O final do caminho que importa. Quando você chega ao alvo, quando você combateu o bom combate, quando você guardou a fé, e você chegou lá, isso que importa. Esse momento aqui, o elogio, o aplauso, o reconhecimento, cara, toca bem, canta bem. Meu irmão, isso não é nada, isso não é fruto não. Isso são frutos de consolação. Não serve para nada. Amanhã está podre, não serve mais. Você vai precisar de novo. E como eu já estava avançado na música e tal, eu achava que eu era o cara. Nós começamos a sair, comecei a ficar meio rebelde lá com a minha igreja. Entrei e saí daquela banda de Marcel umas 10 vezes. Não era Marcel o líder, né, mas era um outro líder ali. E eu formei minha banda, nós começamos a ter uma certa projeção, nós começamos a viajar, a ter convites. E eu sei que isso é interessante para você. E as pessoas gostavam muito da nossa música. Isso é muito perigoso. Porque você começa a achar que está tudo bem. Em certa maneira está tudo bem. Mas não tudo bem. E nós começamos a achar que, através de nós, as pessoas serão salvas e a crer um monte de coisas. Até que um dia eu fui confrontado pelo Senhor. Nós fomos chamados para um evento que teve em Goiás, uma cidade de Goiás, chamada São Luís de Montes Belos. Tem alguém de São Luís aqui? Montes Belos? Um dia eu vou conhecer alguém. É uma cidade próxima a Goiânia, uns 40 minutos, 40 quilômetros, não me lembro bem não. Só que nós fomos lá para tocar numa escola, uma universidade noturna, um pessoal do turno da noite, que eram todos adultos. E eles abriram lá para poder a gente ir tocar e fazer nossa apresentação. E nós fomos convidados por um pastor daquela região. E a escola fechou para isso. Então tinha uns 400 alunos lá no pátio, montaram um palco ali muito bonito, um som. E a gente orou, presta atenção, a gente orou, ensaiou e jejuou por esse evento. E nós começamos a tocar e o povo começou a gostar demais. E dançavam, e pulavam. E 95% não eram crentes. Se tinha algum crente lá, estava meio escondido lá. E eles gostavam, pediam mais um. E a gente tocando, eles dançando. De repente a mulher começa a tirar a roupa ali. E o cara também começaram a dançar pelado. E subiram nas mesas e todo mundo começou a ficar pirado ali. Falei, meu Deus. E Deus falou no meu coração, meu Deus, não tem nada com isso aqui não. Eu não tenho nada, eu não te mandei vir aqui. Mas Deus, eu jejuei, eu orei, eu deixei o papel. Não estou falando nada que está aqui, não sei para que eu trago isso. Sempre a mesma coisa. É só para lembrar de algum versículo aqui. Mas... E Deus falou, sim, você jejuou, você orou, e você. Sempre você. Aí, opa, veio aquele... E o povo descontrolado, toca mais, falava, Jesus te ama. Que Jesus, que nada, cara. Toca mais, rock and roll. Nós íamos ser linchados ali, apedrejados. De repente chegou um irmãozinho lá da roça, do interior de Goiás mesmo, de onde nascem as duplas sertanejas. Eita, né? O irmãozinho chegou lá com uma aparência de Zé. Um violão Zé. Tonante. Faltava uma corda, tudo estourado o violão, tudo desafinado. O irmãozinho chegou lá sorrindo, faltavam os dentes da frente. E chegou para mim e falou assim, posso ter oportunidade? Eu olhei para o irmãozinho, olhei para a multidão. Falei, cara, vão te matar.
Mas se você quiser, fica à vontade. O som está ligado. E o irmãozinho começou a cantar uma canção toda desafinada. Tu que estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Ele nem olhava para a multidão, ele olhava para cima. E tudo desafinado, dava, sabe, dor no ouvido. E quando eu abri, eu comecei a sentir a presença de Deus naquele lugar. E quando eu abri meus olhos, porque eu estava esperando a primeira pedrada, todo o povo estava ajoelhado, chorando naquele lugar. Quando eu me virei para agradecer o irmãozinho, já não estava ali. E não viaja, não, que não era anjo, não. Quantos viajaram? Nós gostávamos dessas coisas, né? Não era anjo, não, cara. Era um caipirão mesmo, desafinado mesmo. Mas cheio do Espírito Santo. Ele tocava seu violão desafinado e ele atraía a presença de Deus. Isso eu não tinha conseguido nunca na minha vida. Em 2 anos e pouco. Aí eu me agrandei, né? Fiz um apelo. Jesus te ama, cara. Você está aqui quebrantado agora, a presença do Senhor. E veja, aí o Senhor falou comigo, não é pelo seu dom, não é pelo seu talento, não é pelo seu jejum, não é pelas suas orações, é pelo meu espírito. É pelo meu espírito. Eu falei, Deus, eu quero isso aí. E aí o Senhor falou comigo, então me dá seu ministério. O seu ministério, seu dom e seu talento, tudo que você tem que ser meu. Não é seu mais. Aí o Senhor me deu uma palavra ali em Mateus 6, não precisa abrir não, se quiser anotar, coloca aí Mateus 6, 5 e 6, sobre o lugar secreto, né? Muito conhecida a palavra. Mas isso foi nos anos 80. E o Senhor falou, eu quero 1 ano do seu ministério só para mim. Eu não quero que você cante mais em púlpitos, em palanques, em palcos. Não quero que você cante para público. Eu quero só para mim. Aí ali está escrito assim, quando orares, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé, nas sinagogas, nas esquinas das praças, para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo que eles já receberam a sua recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu pai que vem em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. E aí você pode ver que ali tem 2 tipos de lugares e 2 tipos de recompensa, não é verdade? O lugar público, que é onde tem aquela recompensa momentânea, aquela recompensa rápida, o aplauso, o elogio, o reconhecimento, que também é legal, mas passa. E depois tem outro lugar que não é público, mas ele é secreto, onde você vai ter a recompensa de Deus. A recompensa de Deus pode demorar um pouco mais, mas quando ela vem, ela traz incluída a recompensa dos homens também. Mas primeiro o que vai acontecer? Você vai morrer naquele lugar. O lugar secreto é o lugar para você morrer. Morrer para o seu ego, morrer para as suas verdades, morrer para o que você acredita que é certo, que é errado, e começar a entender a vontade de Deus para a sua vida. Você morre naquele lugar. Eu morri naquele lugar. Eu estava acostumado já a tocar e a cantar, eu sentia falta. E eu comecei a fazer isso só para o Senhor. Os 3 primeiros meses foram terríveis, duros. Eu ia na igreja e eu via os outros tocando, cantando e falava, eu queria estar aí, eu tenho que estar aí. Olha isso, cara, eu preciso estar nesse lugar.
Eu faço melhor do que esse cara aí. Tinha outra equipe cantando, eu falava, eu faço melhor. E Deus falava comigo, e ainda você está muito vivo ainda. Aí eu voltava para o lugar secreto e cantava para ele. Colocava uns almofadas assim, como se fosse público. E eu tinha a sensação de que havia anjos também. Falava, então, se tiver mais de 2, tá bom. E passaram 6 meses e eu já comecei a gostar daquilo ali. Começaram a vir canções, doces canções, que exaltavam o Senhor. E depois passou um ano, e eu já nem lembrava mais de convite, não lembrava mais de púlpito. Eu ia na igreja normalmente, os pastores falavam, Jorge, você tem que tocar, cara, você tem que cantar. A nossa igreja lá, ela era conhecida pelo louvor. Tinha gente que vinha de outras igrejas para poder adorar ali, um lugar de louvor diferente. Era diferente de outras igrejas, é diferente. A gente ia para a rua, a gente ia para os carnavais, ia para os evangelismos. Era um povo alegre, um louvor diferente. E os pastores falavam comigo, você tem que estar aí. Eu falava, não, cara, ainda não dá. Passou um ano, e eu já nem queria saber mais de púlpito, de nada. O Senhor falou comigo, agora volta. Eu falei, Deus, mas agora quem vai convidar? Quem vai me chamar? Um ano passou, um ano fora do mercado, né? A gente está usando muito essa palavra ultimamente, meu Deus. Mas quando eu acabei de falar essas palavras, tocou o telefone, era um pastor do Rio de Janeiro. Ô, Jorjão, você sumiu, cara. Está ministrando, não? Tem uma data disponível? Falei, tenho, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, cara. Você pode escolher. E aí depois ligou outro pastor de São Paulo, e aí nos montamos a banda, ministério, e nunca mais parou. Mas é Deus que fez a agenda. É Deus que faz. É o Espírito Santo. O caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Eu tinha pego um atalho, eu não sabia também, os líderes também meio que vacilaram comigo. Novo convertido. Hoje o cara se converte, jogador de futebol, já chama para o púlpito, o cara fala até palavrão no púlpito, não está acostumado, não sabe como se dirigir, não tem nada de Jesus ainda. Mas olha só, vamos continuar em Êxodo aí. Disse o Senhor a Moisés, diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote. Perdão, eu não falei o lugar, né? 14:1. Diga aos israelitas que mudem o rumo e acampem perto de Pi-Hairote, entre Migdol e o mar. Acampem à beira-mar de fronte de Baal-Zefon. O faraó pensará que os israelitas estão vagando confusos, cercados pelo deserto. Então endurecerei o coração de Faraó e ele os perseguirá. Todavia eu serei glorificado por meio do faraó e de todo o seu exército. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor. E assim fizeram os israelitas. Contaram ao rei do Egito que o povo havia fugido. Então o faraó e os seus conselheiros mudaram de ideia e disseram, que foi o que fizemos? Deixamos os israelitas saírem e perdemos nossos escravos. Os egípcios, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os cavaleiros e a infantaria, saíram em perseguição aos israelitas e os alcançaram quando estavam acampados à beira-mar, perto de Pi-Hairote, de fronte de Baal-Zefon. Ao aproximar-se o Faraó, os israelitas olharam e avistaram os egípcios que marchavam na direção deles e, aterrorizados, clamaram ao Senhor. Disseram a Moisés, foi por falta de túmulos no Egito que você nos trouxe para morrermos no deserto? O que você fez conosco, tirando-nos de lá? Já lhe tínhamos dito no Egito, deixe-nos em paz, seremos escravos dos egípcios. Antes ser escravos dos egípcios do que morrer no deserto. Moisés respondeu ao povo, não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Porque vocês nunca mais verão os egípcios que hoje vêm. O Senhor lutará por vocês,
tão somente acalmem-se. O único problema é que para você ver os egípcios derrotados, os que vêm atrás, os que te assombram, que toda hora vêm para pegar no seu calcanhar, te lembrar de alguma coisa, te trazer alguma tristeza. Para você ver esses egípcios derrotados, você precisa encarar o mar. A única maneira. A única maneira é encarar o mar. Não adianta pegar atalho, não adianta pegar um barquinho e sair para o outro lado, não adianta pegar um helicóptero, não adianta ser filho de fulano e amigo de ciclano, não adianta ter tocado com o super do avivamento, não adianta nada. Você tem que encarar o mar. Todos nós, no momento da nossa vida, vamos precisar encarar o mar vermelho. E o mar vermelho é aquilo que o Senhor coloca na nossa frente. Como um espelho, muitas vezes você vai ver em você coisas que você não gosta. E essas coisas você vai ter que encarar. Você vai ter que... Já deu. Eu desliguei ele certeiramente aqui. Está me entendendo o que eu quero dizer? Não adianta dar um jeitinho brasileiro. Não adianta. Tem que encarar o mar no momento da sua vida. Amém? A única maneira. Quando o Senhor falou comigo sobre o lugar secreto, eu falei, é hoje. Eu falei com o líder lá do ministério lá da igreja, falei, olha, vou me retirar um tempo, não quero tocar, eu quero me converter, cara, eu quero conhecer o Senhor. Não, mas você está louco, não pode, cara, não dá. Eu preciso encarar o mar. É tempo de encarar o mar. É tempo de encarar aquilo que Deus preparou para você. Muitas vezes, à primeira vista, não é bonito, não é legal, mas é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Amém? A questão é a confiança no Senhor. Quando você confia no Senhor, você encara mar, encara montanha, encara o que for, meu irmão. Se você confia nele, deixa ele te guiar. Mesmo que ele te coloque entre o mar e os egípcios. É a única maneira de você se livrar dos inimigos que estão atrás de você. Os do passado. Os que ainda voltam para te lembrar que você era isso, você era aquilo. Esses precisam ser derrotados. E a única maneira é encarando o mar. E quando você encara o mar, ele se abre. E esses que estavam atrás de você, nunca mais vão te perturbar. Amém? Depois virão outros inimigos. Você vai crescendo. Você vai passando de fase, né? No game ali. Que não é tão game. Muito real. E você vai se fortalecendo, você vai crescendo, você vai encarando outro tipo de potestade, de principado. Você vai chegando em lugares e você tem autoridade para falar do nome do Senhor. Amém? Mas tem que encarar o mar. Verso 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor afastou o mar e o tornou em terra seca. Com um forte vento oriental que soprou toda aquela noite, as águas se dividiram. E os israelitas atravessaram pelo meio do mar em terra seca, tendo uma parede de água à direita e outra à esquerda. Os egípcios os perseguiram, e todos os cavalos, carros de guerra, cavaleiros de Faraó, foram atrás deles até o meio do mar. No fim da madrugada, do alto da coluna de fogo e de nuvem, o Senhor viu o exército dos egípcios e os pôs em confusão. Fez que as rodas dos seus carros começassem a soltar-se, de forma que tinham dificuldade em conduzi-los. E os egípcios gritaram, vamos fugir dos israelitas, o Senhor está lutando por eles contra o Egito. Mas o Senhor disse a Moisés, estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Moisés estendeu a mão sobre o mar, e ao raiar do dia o mar voltou ao seu lugar. Quando os egípcios estavam fugindo,
foram de encontro às águas e o Senhor os lançou ao mar. E as águas voltaram e encobriram seus carros de guerra e seus cavaleiros, todo o exército do faraó que havia perseguido os israelitas mar adentro. Ninguém sobreviveu. O que nós precisamos fazer é deixar o Senhor nos conduzir pelo mar. Amém? É a única maneira de você se livrar dos que estão atrás. Senão, você sempre vai ter a sombra. Você vai encarar outros inimigos e sempre vai estar olhando para trás, porque tem egípcios ainda na sua cola. Nós precisamos nos livrar disso completamente. Livrar de todo o rudimento mundano em nossas vidas. Nos livrarmos de todo pensamento mundano. E tudo que for honesto, tudo que for de boa fama, nisso pensai. Você precisa se livrar dos costumes do Egito. Se você mente, não minta mais. Se você fofoca, não fofoque mais. Porque isso são costumes de escravos. Costumes da escravidão. Se você trai, não traia mais. São costumes de escravos. Amém? Vamos orar. Não sei de que maneira o Senhor falou com você nessa noite. Mas eu creio que Ele está mexendo com o seu coração hoje. E talvez Ele vai te pedir algumas coisas. Talvez Ele vai te pedir para você parar de fazer algumas coisas. Talvez Ele vai pedir para você começar a fazer algumas coisas que você está adiando. Enfim, Deus e você sabem qual é o mar que você precisa encarar. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar. Senhor, muito obrigado por Tua palavra. Obrigado porque a Tua palavra é guia. A Tua palavra é como aquela coluna de nuvem durante o dia, como aquela coluna de fogo durante a noite. A Tua palavra, na Tua palavra nós temos tudo. Nosso manual. Muito obrigado por essa palavra, Pai. Nos pedimos, Senhor, fale a cada um conforme a necessidade de cada coração. Nós te louvamos. Deixa o Espírito Santo falar com você. Se você tem uma direção do Senhor, se o Senhor está te mostrando o mar que você precisa encarar, de repente fazer um ato simbólico, você vindo aqui à frente. Se o Senhor está dizendo para você entregar algo a respeito do seu ministério, dos seus dons, dos seus talentos, dos seus relacionamentos. Se há um chamado para você, então venha. O apelo não é para mim, não é para a escola, e muito menos para o Senhor, porque o Senhor já te conhece. O apelo é para você mesmo, para que o mundo espiritual veja que você está tomando uma decisão nessa noite, e que você está sendo marcado pelo Senhor. Sim, Senhor. Queremos obedecer. Vai entregando, vai fazendo isso você mesmo aqui. Vai encarando o seu próprio mar.